Alô, Fernando! Estamos aí para mais um episódio do nosso 50 Mais do Aqui. Hoje quem apresenta sou eu, porque é médico. favor, Mas você pode dar uma favor. introdução, Não, vai. eu tô dizendo que- A gente faz assim, viu? Quando é jornalista, uma coisa mais assim, o Mas Fernando, quando é mineiro, o Fernando apresenta. Só queria dizer que ele talvez gostaria de ser apresentado principalmente como um palmeirense. Agora o resto você pode falar. Neurocientista, professor Miguel Nicoleles, uma sumidade no assunto que nós vamos falar. E que eu tenho muito orgulho de ter estudado na mesma universidade que ele. É um prazer receber o senhor aqui. Obrigado pela sua vinda. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Alegria recebê-lo aqui, professor. Como é que a gente começa nessa vastidão de assuntos, de possibilidades, né, que a gente pode falar, né? Acho que talvez a inteligência artificial fosse um bom começo, ponto, né? de partida. Todo mundo um pouco assustado, né, professora, com a inteligência artificial. Precisa ficar assustado mesmo? Eu continuo tranquilo faz 30 anos, né? Porque eu conheço o método e a história da área, né? Então, desde os anos 50, quando ela surgiu, é a mesma coisa. Tem um ciclo de entusiasmo, o mundo vai mudar, vamos acabar com todos os empregos, o ser humano vai ser removido da força de trabalho e, de repente, tudo explode, porque era tudo, né? Tudo abstrações de marketing, a bolha explode, o mercado de ações cai, a área desaparece, leva uns 10 anos, todo mundo esquece e volta de novo. Essa é a história né, contada por vários autores, né? Chama-se o ciclo de boom e boost da inteligência artificial. Né? O senhor contesta até mesmo o nome da inteligência artificial. Eu estou escrevendo um livro que se chama Nem Inteligente Nem Artificial, em português, né? Porque nem é inteligente, né? Porque a inteligência é uma propriedade dos organismos, e nem é artificial porque precisa de um exército de ser humano para fazer a coisa funcionar, né? Senão não funciona. Então, o nome a história é muito bem conhecida. O John McCarthy precisava tirar dinheiro do Pentágono para fazer uma conferência que originou a área, né, em Dartmouth, na Universidade de Dartmouth, nos anos 50, e ele precisava de um nome catchy, né, um nome que os generais gostassem, né, e pagassem não era muito dinheiro, mas era suficiente. E aí ele criou esse nome, né? Ele tinha um nome, sistemas automáticos, ou sistemas estatísticos automáticos, e esse nome ninguém ia pôr dinheiro, né? E é curioso porque no meu último livro eu pus a manchete do New York Times, 1958, dizendo o seguinte: a Marinha espera para as próximas semanas o seu cérebro eletrônico. Está esperando até hoje, né? Não apareceu. Então, as promessas sempre foram assim, sempre foram promessas muito mais de marketing e de hype do que de realidade. Né? Mas, considerando uma revolução cognitiva, ela pode ser analisada dessa forma? A inteligência artificial? Só se for para baixo, né? Só se a gente, um dia daqui a 50 anos, disser que a perda das aptidões cognitivas do ser humano começou com essa última onda da inteligência artificial. Porque é o que nós estamos demonstrando cientificamente, né? As pessoas estão esquecendo palavras, esquecendo como fazer operações aritméticas, deixando de lembrar o número do telefone, porque no momento que você começa a subcontratar o seu cérebro para um sistema desses, como o consumo de energia do cérebro é muito alto, é 20% da energia que nós precisamos, né, para nos manter vivos, o cérebro começa a falar, ok, se você quer subcontratar a sua memória para o seu telefone celular, eu vou começar a esquecer, não preciso lembrar. Né? Porque o seu hábito está me condicionando a não precisar lembrar, né? Então tem vários estudos mostrando, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, a redução do número de palavras dos alunos do ensino médio, né? O vocabulário caiu quase 1/3 desde os anos 50, o teste de coeficiente de inteligência caiu pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós não temos tendo nenhum ganho cognitivo, nós, seres humanos, né? O Silicon Valley está ganhando muito dinheiro. Por exemplo, não vai aprender a escrever porque joga tudo no chat GPT. Exato, esse é outro problema. Por exemplo, se você der uma caneta para um aluno hoje de ensino médio, ou os alunos que eu tive durante 40 anos na Faculdade de Medicina da Duke, se você der uma caneta para eles escreverem, você não consegue entender nada. Porque eles pararam de escrever, né? Pararam de escrever com a mão, né? E esse exercício de escrever com as mãos enquanto você está estudando, tomando notas, né? Não é à toa que jornalistas escrevem, tomam notas, médicos tomam notas, porque no momento que você escreve, você realiza o comportamento motor de escrever,
você faz associações com o que você acabou de ouvir e você guarda isso melhor, você cria memórias mais vivas da situação, né? Por isso que você toma nota, né? Eu me lembro que na nossa época de faculdade de medicina, a gente tinha livro-texto de papel e eu fazia sumários de capítulos, de assuntos, e eu li os meus sumários várias vezes. E com isso eu lembrava disso, lembro até hoje, né, de coisas que eu nem uso mais. Então, na realidade, nós estamos oferecendo o nosso cérebro a um processo de esvaziamento cognitivo, né? Agora, assim, com relação ao cérebro que sofre esse processo de esvaziamento coletivo, o senhor já falou também em um livro muito importante, que é ele, o verdadeiro autor de tudo, é ele que é o condutor da nossa própria história, ele inventou tudo isso, essa narrativa, né? E nesse mundo tão polarizado, tão dual, é o cérebro também que escolhe frequências. O senhor fez uma experiência recente também que prova isso, né? Frequências iguais tornam também pensamentos iguais, tornam pessoas e políticas iguais também? Não, o que alguns anos atrás, em 2016, eu publiquei um estudo, primeiro em macacos, mostrando que quando você estudava o comportamento social de um grupo de macacos, os membros do grupo sincronizavam literalmente a atividade elétrica dos seus cérebros com o macaco alfa, o chefe do grupo, né? Então, se você, como a gente fez, se você registrar a atividade elétrica do macaco alfa e de outros membros do grupo simultaneamente, você vê que os cérebros estão alinhados, eles estão disparando potenciais elétricos ao mesmo tempo. E é uma sincronia absurda, né? Então, eu comecei a especular que a base neurofisiológica da formação de grupos sociais, seja em animais, seja em seres humanos, depende dessa sincronia entre os cérebros. Eu chamei isso de brainnet, de redes de cérebros, né? E comecei a olhar exemplos. E até agora nós temos visto isso em várias situações, seja em animais ou em seres humanos, onde você demonstra que quando você é parte de um grupo, um time de futebol... Eu fiz com o Palmeiras. Eu fiz Como é que foi? Eu fiz uma pequena demonstração no Palmeiras, mostrando que quando o técnico do Palmeiras, do profissional, falava qual era a jogada que dois pares de jogadores do Sub-20 teriam que fazer no campo, a parte frontal, pré-frontal do córtex deles sincronizava. A parte que planeja ações futuras passavam a funcionar como se fosse um supracérebro. Como se você criasse um time, literalmente. Quando eu falei a mesma coisa, ou outra pessoa falou a mesma coisa, não aconteceu o fenômeno, sugerindo que só a presença do técnico, né, do grande Abel Ferreira, o terceiro imperador do Brasil, era suficiente para sincronizar os jogadores, né? A liderança que ele evoca, né, nos meninos do Sub-20, porque sabem que ele é o técnico profissional, foi suficiente para sincronizar. E eu projetei isso numa tela no CT do Palmeiras e mostrando o grau de sincronia. E quando ele falava, o grau de sincronia dos cérebros explodia. Quando eu falava, não acontecia nada. Então, uma brainnet se forma numa orquestra sinfônica, num balé, num comício político, né? Então, acredito que entre trapezistas também isso é fundamental, né? Qualquer ação que envolva mais de um ser humano. Então, eu, nesse momento, estou escrevendo um outro livro, tentando, de certa maneira, audaciosamente, contar a história da civilização humana, dos grandes grupos sociais que mudaram a história da humanidade, baseado no conceito das brainets, né? Acho que no livro no livro Sapiens, ele fala alguma coisa sobre os sapiens terem ganhado dos neandertais por conseguirem funcionar como um coletivo. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, ele usa isso. Lá ele usa uma coisa de um outro pesquisador chamado Dunbar, que mostra a presença dos grupos sociais e a relação com o tamanho do cérebro. Mas o Yuval não entende absolutamente nada. Além de tudo que ele não entende neurofisiologia. Então, tanto é que ele me cita no último capítulo do livro dele, um capítulo inteiro sobre o meu trabalho, e põe a foto de um outro laboratório, como se fosse do meu, né? Ele só se enganou mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. É mesmo? Ele pôs ele cita... curiosamente, ele cita meu livro, cita Brain Machine Interface e tal, mas eu sou o único cientista que ele não cita por nome. Nos outros capítulos ele cita o nome dos caras que fizeram as coisas.
E aí, quando ele foi pôr a imagem, ele pôs a imagem do laboratório em Pittsburgh, não da Carolina do Norte, né, da Duke. Aliás, o senhor da Carolina do Norte é um lugar onde tem uma concentração absurda, né, de pensadores, talvez o principal lugar do mundo, né? Eu acho que é o segundo, né, mas em termos de número de PhDs per capita, o Triangle Park, né, que fica em Raleigh, eu moro em Durham, que é do lado, mas essa região, esse triângulo que a gente chama, né, que é Chapel Hill, Durham e Raleigh, tem uma das maiores concentrações de PhDs por habitante, porque tem 4 grandes universidades, né, ou 3 grandes universidades. E isso gera, né, o Research Triangle Park é o segundo parque tecnológico dos Estados Unidos, depois da Califórnia, né? E como é que um aluno da Universidade de São Paulo foi parar lá? Pegando avião e me perdendo primeiro na Filadélfia, né? Eu fiz o meu postdoc na Filadélfia, né? Um grande neurocientista americano, o John Chapin, que era uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. E de lá, quando eu terminei meu trabalho, eu fui contratado para ser professor assistente na Duke, onde eu fiquei 28 anos. Né? Eu queria só retomar aquela consideração aí que você tinha feito, Doc, sobre esse quase, não sei se a gente pode falar de entre aspas, um inconsciente coletivo desses cérebros conectados, né? Conectados em posições políticas, num show de rock, por exemplo. Isso explica um pouco essa febre que a gente vive hoje, que é propagada pela internet. Não, sem dúvida. O conceito do inconsciente coletivo é do Jung, né? Mas o Jung nunca, na visão dele, ele nunca descreveu quais eram os mecanismos neurofisiológicos, de onde vinha essa sincronia. Né? Eu li os livros dele descrevendo isso. Quando eu escrevi O Verdadeiro Criador de Tudo, pela primeira vez na minha vida, eu li os livros do Carl Jung. E eu entendo a lógica do que ele fala, mas ele não coloca esse pensamento dentro do cérebro, ele não sabe, e ele fala, eu não sei dizer de onde vem isso, de que áreas do cérebro estão envolvidas. Essa é a diferença nossa abordagem, porque a gente literalmente registra a atividade elétrica de diferentes áreas do cérebro procurando a fonte desse sinal de sincronia, né? E no nosso caso, com os animais e com os seres humanos, a gente achou a parte que a gente chama de córtex, que é a parte mais superior do cérebro, né? A parte mais nobre do ponto de vista de aptidões cognitivas. E é ali que a gente viu a sincronia, né? O Jung fala muito desses arquétipos, né? Primitivos, o arquétipo do inimigo, o arquétipo do pertencer a uma tribo, né? Tem vários, arquétipo do herói, enfim. E eu consigo entender o que ele está falando, mas é um pouco diferente no sentido da minha linguagem, quando a gente literalmente entra no cérebro e procura, né? As bolhas que a gente também se habitua a elas. A bolha de mercado de ações, sem dúvida. Eu digo as bolhas da internet mesmo. Também, assim, eu encontro ali pessoas que dúvida. Pensam como eu, falam como eu falo e isso lutam a minha luta. Não, e isso retroalimenta você a não ouvir mais nada. Então eu falei isso O algoritmo, então, de alguma maneira, faz um desserviço grande. Na realidade, hoje nós temos literalmente milhões de visões de mundo, porque nós temos milhões de tribos digitais. E na maioria das vezes, essas tribos são excludentes, elas não se comunicam com outra tribo. Nós temos a tendência de nos reunirmos coesamente como uma tribo, e o primeiro pensamento, depois de saber quem é parte da tribo, é quem é o inimigo. Né? Então, o backbone digital mundial, ele permitiu que essa visão de mundo se propagasse numa escala inacreditável. Então, você tem um grupo de WhatsApp com 100 pessoas que formam uma BrainNet que é incompatível com o grupo do outro lado da rua, né? E isso se transforma o grau de dificuldade de você achar qualquer consenso para qualquer coisa, né? Antigamente, eu sempre brinco, né? Que antigamente se assistia um jogo de futebol aqui no Pacaembu, quando eu era criança, corintiano do lado de Palmeiras. Meu pai era corintiano, né? Ele ia comigo, me levava no jogo,
queria assistir jogo de jeito nenhum, mas ele me levava porque eu gostava muito. Então você sentava, corintiano, palmeirense, tudo do lado e nunca houve nenhum drama, né? À medida que o tempo foi passando, isso virou uma disputa tribal, a ponto das pessoas se matarem, ou dentro do estádio ou fora, né? Tanto é que hoje São Paulo é o único lugar do mundo onde você tem jogos com torcida única, né? O que se você contar isso fora daqui ninguém acredita, mas é a verdade, né? Por quê? Porque a coesão do grupo social chamado Palmeiras ou outro, contra o outro grupo chamado Corinthians, ela chegou a ponto de questionar se o membro do outro grupo merece ficar vivo ou não, ou se ele é o inimigo ou não, né? E não tem nada a ver com o esporte, né? Não tem nada a ver com a razão pela qual, pelo menos para mim, você assiste futebol e gosta tanto de futebol. Então, a internet está potencializando. Basta ver, se você pegar uma conta nas redes sociais, no Twitter, Instagram, o Instagram menos, mas no Twitter, as contas mais violentas são as contas anônimas, onde a pessoa não precisa mostrar quem né? Não, é um número, é não é um número de uma pessoa, não é um nome de uma pessoa, é um pseudônimo, vamos dizer assim, né? Essas geralmente são as contas mais violentas, mais absurdas. Por quê? Porque a pessoa acredita estar totalmente anônima, e não está, né? Porque o IP dela está lá. Claro. Né? Então ela pode ser encontrada em caso, né, que ela fazer. Qual é a condição que o senhor vê, professor, de sermos nós aqui, né, nessa geração 50 mais, a última geração que vai viver na Terra, que conviveu com o analógico e com o digital de uma forma muito próxima? Então, eu sempre falo isso, né? O cérebro humano não é digital. Ele não funciona com lógica digital. Na realidade, ele funciona em analógico porque ele realiza operações com o hardware. Então, essa distinção hardware e software não existe no cérebro humano. Os nossos neurônios em rede, eles computam, se eu posso usar essa palavra, em analógico, em contínuo, e eles computam com a estrutura deles, né? Eles mudam a configuração estrutural do cérebro à medida que a gente está conversando, está aprendendo algo, né? A morfologia, a microestrutura do cérebro é alterada por qualquer nova experiência que você tem. Uma conversa, um livro novo que você leu, uma música que você ouviu, né? O sistema literalmente usa a sua estrutura para realizar as suas funções. E gera propriedades emergentes, como consciência, emoções, sentimentos, né? Que nenhum computador é capaz de gerar com o campo magnético que o chip produz, né? As pessoas, no momento, nesse instante, na ponta da inteligência artificial, da área da inteligência artificial, acreditam quase que religiosamente no mito que se você colocar bilhões de chips de computador, você reproduz o cérebro humano por escalar. O cérebro humano nada mais é do que um sistema que atingiu um grau X de escala, né? São quase 100 bilhões de neurônios hiperconectados. Então, o pessoal das ciências computacionais falou há uns 20 anos atrás, o pai dessa história até ganhou o Prêmio Nobel de Física, não sei como, mas porque o número de barbaridades que ele fala é assustador para quem é desse lado da ciência, na biologia, da neurobiologia. Eles acreditavam que eles iam começar por um chip em cima do outro, um chip milhares, centenas, milhões, e eles ia emergir. A inteligência ia emergir desse aumento de escala de unidades computacionais. E não emergiu, e nem vai. É um raciocínio puramente de engenharia que não faz o menor sentido para a natureza. A natureza não criou a consciência, ou não criou a maneira como a gente pensa dessa maneira. Então, virou quase que um culto. Tanto que nos Estados Unidos eu chamo, né, a igreja da inteligência artificial. Porque a primeira coisa, se você for um dissidente da igreja, você, hoje em dia é quase anatema, né? Você dizer que esse barato não vai para lugar nenhum. Mas está crescendo. O número de pessoas que começou a ver essa limitação está crescendo cada vez mais, a ponto de 2, 3 dias atrás, um grupo de pesquisadores da Apple publicar um artigo mostrando que a alegação que esses sistemas têm consciência, ética, emoções, sentimentos, é tudo bobagem, que não tem o menor sentido. Mas ok, né? Mas temos também uma ameaça que até é tema desse livro do senhor, né? Um livro de ficção científica,
uma aventura, né, para um cientista, né, Exato, falar sobre isso, uma distopia que fala desse mundo colapsado e de algo que tem uma ameaça muito forte desde que a gente vivenciou a pandemia, né? Sim. Porque o que se especula também, né, professor, é que esse apagão de dados, esse, essa escuridão que se apresenta como algo que nos ameaça a todo tempo, muitas pessoas especulam sobre isso, né? A gente Sim. teve na Europa alguma experiência das cidades lá na Espanha, em Portugal, sem Sim. luz. Isso foi assustador para quem vivenciou. Mas na realidade, curiosamente, eu comecei a escrever esse livro um pouco antes da pandemia, né? Em 2018. Mas aí, durante a pandemia, eu fiquei preso aqui em São Paulo, não pude voltar para os Estados Unidos, porque não tinha avião, não tinha nada. E eu, como estava trabalhando no comitê de combate ao coronavírus do Consórcio Nordeste, eu comecei a escrever, acelerar a produção do livro, porque eu comecei a sentir que as crises existenciais que eu via ao meu redor estavam ganhando velocidade e força, né? A crise climática, a própria pandemia mostra o efeito secundário, né, da crise climática, um novo vírus que de repente se espalhou para o mundo inteiro. Então eu escrevi esse livro quase como um desabafo de um cientista que começa a ver a irracionalidade tomando conta do mundo, ao mesmo tempo que múltiplas crises começam a confluir. Por isso que o livro se passa em 2036, daqui a pouco, daqui a uma década. E curiosamente, ultimamente, eu tenho achado que o livro de ficção científica passou a ser um ensaio jornalístico, porque tudo que está no livro está acontecendo, né? Quando eu pus a primeira vez no livro que ia ter a volta do Trump, né, e que ia ser um descalabro mundial, o meu editor americano falou, não, você está brincando, imagina, isso nunca vai acontecer, ele não volta nunca mais, acabou. E o homem foi reeleito, né? E, de repente, por exemplo, antes do apagão em Portugal e na Espanha, uns meses atrás, teve um bug num software da Microsoft que apagou os computadores que rodam Windows, né, em vários lugares do mundo. Milhares de voos tiveram que ser cancelados, a Bolsa de Valores teve uma perda em 24 horas homérica, né? E tudo isso está descrito no livro, como um passo atrás do outro, porque nós criamos toda uma sociedade eletrônico-digital e esquecemos que nós fazemos parte do sistema solar. Tem uma estrela aqui do lado. E essa estrela, às vezes, fica de mau humor e ela regurgita. E numa dessas vai tudo pro vinagre. E aí? E se tudo isso sumir em 27 horas, que é o que leva uma tempestade solar para vir do Sol para chegar aqui? E o que acontece? Todos os aeroportos do mundo Seria param. uma onda eletromagnética vindo Aí do eu não Sol, vou, poderia? não, aí eu não vou dar o spoiler, porque senão perde a graça. Mas o Sol produz várias coisas que rapidamente poderiam queimar toda a nossa sociedade. Então, tem, né, coisas muito interessantes. Eu falo no livro isso, que em 27 horas todos nós seríamos igualmente pobres. Olha só Porque um detalhe. as contas digitais sumiriam. Vou te perguntar, eu tenho aqui minha carteira. Sabe quantos reais eu tenho aqui? Nada. Zero. Zero. Quanto você tem no bolso? Zero. O senhor Também. tem quantos no Não, bolso? eu viajo pelo mundo sem um tostão. Sem um tostão. É. Mini Will, quanto você tem aí na carteira? O que faríamos? Mas eu vi isso primeiro acontecer na China, anos atrás. Eu cheguei na China e fui trocar dólar, né? O cara falou, por que você vai fazer isso? Eu falei, não, é porque, né? Vou ficar 3 semanas aqui. Ele falou, não existe mais isso aqui. Era tudo pelo telefone. Era tudo com QR Code, né? E era tudo, até para você dar um gorjeta, ou até para você, alguém na rua pedindo dinheiro, o cara tinha o QR Code, ele põe na janela do carro, você põe o telefone, era o Pix chinês, né? Isso foi em 23. Eu comecei a ver que era... E se você não tinha acesso, como um estrangeiro que não tinha acesso a uma plataforma deles lá, X, você não conseguia comprar uma Coca-Cola, porque o cara que vende Coca-Cola não aceitava mais yuan. Porque o papel do dinheiro vale só a tinta e o papel. Isso, mas é ali. outra das abstrações que... Eu falo no livro, em ambos, de ciência e no ficção científica, que nós vivemos um mundo de abstrações. O ser humano, com o cérebro que tem, criou toda uma gama de abstrações mentais que regem a humanidade. Uma delas é o dinheiro. O dinheiro, eu falava isso nas minhas aulas. Eu ponho uma nota de $20 na mesa, né? E perguntava para os meus alunos lá nos Estados Unidos, quanto vale? Ué, $20. Eu falei, não. Isso é o que nós concordamos, um acordo mental que vale $20. Só que eu vou te dar o preço. Aí eu punha quanto era o papel, quanto tinha custado, dava 0,02 cents, alguma coisa assim, não me lembro.
todo mundo olhava assim, falei, este é o mundo. Essa é a história da humanidade. As formigas não criam, não medem inflação, superávit primário, os abelhas que tem na colmeia aqui na minha casa, onde eu fico em São Paulo, criaram sua colmeia maravilhosa, eu não mexo com elas não mexem comigo, mas elas não ficam calculando qual vai ser o valor estimado da propriedade que elas construíram no meu telhado, ou por quanto elas vão vender daqui a alguns anos, Tudo isso foi criado pela mente humana ao longo dos últimos 10 mil anos, e hoje nós vivemos num mundo que não é tangível. Ele é absolutamente abstrato. Pensar no dinheiro, quer dizer, a moeda era de ouro, aí depois ela representava um lastro em ouro, quanto aí valia depois você ouro, põe um negócio que então, representa uma coisa que nem existe. E as histórias são geniais, porque, por exemplo, a moeda foi inventada pelo rei da Lídia, que era um pequeno reino do lado da Pérsia, porque ele estava cansado de ter que carregar lingotes de ouro para fazer negociações, e roubava, né? Imagine, um comboio cheio de lingotes de ouro, prata. Se ele perdesse aquilo, ele perdia tudo. Então, o que ele fez? Ele teve a ideia de criar pequenas moedas, misturando um pouquinho de ouro e outros metais que não eram tão nobres, mas conferiam valor. Ele decretou da cabeça dele. E, de repente, o mundo inteiro começou a seguir aquele padrão, né? Então, nós criamos... esse é só um exemplo. O dinheiro é o melhor exemplo porque ele é o que manda no mundo hoje em dia, né? O dinheiro hoje ele é muito mais poderoso que qualquer Estado. E se esse dinheiro é volátil assim, imagina as criptomoedas, então. Bom, não é à toa que o crime organizado do mundo usa, né? E não é à toa que o presidente americano está desregulando tudo isso, né? Porque você já tinha ouvido falar, eu moro lá há 40 anos, você já tinha ouvido falar de algum presidente em qualquer lugar do mundo que 3 dias antes de tomar posse lança uma criptomoeda comemorativa com o seu nome e ganha bilhões em 24 horas? Nunca existiu. É algo que, se você falasse para o Eisenhower, para o Abraham Lincoln, né, para o George Washington, os caras iam olhar e falar, não é possível, esse cara tem que ir para a cadeia amanhã. Porque... Mas os caras que viraram esfinge do dólar, né? Exato, exatamente. Eles estão Por que eles põem o Thomas Jefferson, George Washington? Porque são símbolos de confiança de um país. De lastro. Não, mas é um lastro abstrato. Um lastro moral. Nosso querido George Washington já virou pó. O Thomas Jefferson também. Mas a história deles. A história deles confere para um pedaço de papel um lastro que é como se fosse ouro. Né? Essa é a ideia. Era a ideia. Porque isso era crime você rasgar uma nota de $1. Se você, eu não sei hoje, mas antigamente, se você publicamente rasgasse uma nota de $1, é um crime nos Estados Unidos. Né? Então, você vê que por isso que eu chamei o querido cérebro do verdadeiro criador de tudo. Porque foi desta máquina de gerar universos, que é o cérebro, né, que tudo isso que nós vemos aqui foi construído. É maravilhoso. E tem uma indagação muito bacana, vendo a história do livro, Doc, que, por exemplo, o cérebro, na verdade, ele faz a narrativa da existência do sistema solar e dos planetas e de todo o espaço sideral. Mas isso não é um pouco, assim, simplório, se a gente imaginar a vida apenas pelo conceito do cérebro humano? Não, a vida... Imaginando, só terminar aqui, professor, por favor, desculpa. Imaginando que tem mais planetas e estrelas do que grãos de areia na Terra? Não é... Veja, eu quero dizer, é uma coisa muito simples. Nenhum planeta calcula as leis de Kepler para fazer uma elipse ao redor do Sol. Nem aqui no Sistema Solar, nem no lugar do universo. Aliás, foi o maior choque da minha vida quando eu entrei... no dia da cerimônia de entrada na Academia Francesa de Ciência, eu estava sentado do lado do astrofísico que 10 anos depois, ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto o primeiro exoplaneta, né? Aí eu cheguei para ele, bom, você que fica olhando para esses planetas fora do Sistema Solar, todos eles fazem a elipse do Kepler. Ele falou, não, Kepler ia ficar muito triste, porque é aqui, mais alguns lugares, os outros têm umas órbitas completamente absurdas, né? A natureza, ela vai para a exceção, né? Então, exceção mas a gente regra. tenta conferir significado. O que o universo faz nessa minha visão, o universo nos dá informação em potencial. Ele não tem lado, ele não tem posição. Eles nos oferecem a matéria-prima. E nós, com o que nós temos entre as orelhas, tentamos conferir significado para o que existe aqui. E eu sempre contava nas minhas aulas, se o Mr. Spock do Star Trek, né, Jornada das Estrelas,
chegasse aqui hoje em dia e nós contássemos para ele toda a cosmologia, todo buraco, né, buraco negro, planetas, Big Bang, ele ouvia falar fascinante, mas eu tenho uma explicação melhor. Porque ia ser diferente. Porque ele cresceu num planeta com 2 sóis, com um campo magnético completamente diferente do nosso, com um sistema gravitacional diferente. O cérebro dele provavelmente era diferente do nosso. Então, a lógica pela qual o cérebro dele operava ia criar uma descrição da realidade diferente da nossa. Né? Então, se eu pudesse falar com as minhas abelhinhas lá, elas provavelmente iam fazer uma descrição do mundo completamente distinta da nossa, porque elas vivem do olfato, né, de químicos que elas detectam nas plantas. Não estão A nem... gente podia avançar até procurando vidas extraterrestres fora desse conceito de carbono e água. Por Porque que isso não? também é muito simplório. Também, é a visão... Eu tinha um professor que falava uma coisa muito interessante, nossa, quase 60 anos atrás, 50 anos atrás. Na Terra, a vida só teve um plano, só teve um projeto, só teve uma estratégia. Nós não temos outros modelos de vida. DNA... Plano B. Não tem plano B aqui. Mas quem disse que é o único plano? Ninguém. Ninguém pode falar que é o único plano. Então, a possibilidade de se despencar, né, num planeta, num outro sistema solar, que é absolutamente só gasoso, vai lá, e você encontrar formas de vida à base de, sei lá... Absolutamente diferentes da nossa. Se você tem uma mente aberta, né, não dogmática, por que não? Né? O plano da vida, o projeto, vamos dizer, né, de se criar formas de vida, não necessariamente vai seguir o plano que nós temos aqui. Né? E isso fala muito sobre que tipo de cérebro que nós temos. Então, eu tenho um outro colega matemático, meu melhor amigo na Suíça, que sempre fala o seguinte: nós temos o princípio da incerteza, nós temos o ruído aleatório, nós temos toda sorte de fenômenos, né, os teoremas de Gödel, que o ser humano olha e não consegue ter uma resposta. Ele simplesmente para. Logicamente, você não consegue transpor, né, esses fenômenos. E, segundo ele, todos eles são a mesma coisa. Ele é matemático, né? Então, segundo ele, todos esses domínios de incerteza representam o limite lógico da mente humana. A gente não consegue entrar nisso daí. A gente não consegue decifrar o que isso é. Por isso que a gente esbarra, né? E para. Ali é o limite da lógica do cérebro. E o universo que nós construímos tem que estar dentro dessa bolha que nós conseguimos, de alguma maneira, extrair relações de causa e efeito. Né? Então, a nossa história de sobrevivência é essa, né? É saber que o sol vai vir amanhã, até prova em contrário, vai aparecer, eu vou plantar, esperar uns meses, o negócio vai crescer. Mas aí também a gente esbarra nos mitos de criação, né? Sim. Porque aí tem quem veio primeiro, o ovo, a galinha, o cérebro ou o criador? Mas aí o senhor toca num assunto maravilhoso, porque eu acabei de ler um livro do... Ninguém vai saber, muito poucas pessoas vão saber, mas o homem mais famoso do mundo, no começo do século, em Paris, antes do Santos Dumont, né? Santos Dumont tirou o título dele, era um filósofo francês chamado Henri Bergson. E quando ele foi rejeitado pela Sorbonne, ele teve que ir para a escola superior normal. E lá você podia dar aulas públicas. Você não precisava passar no vestibular, você era um cidadão da rua, seja o que for, você entrava porque a aula era pública. E o Bergson começou a dar aula de filosofia para Paris. Então as pessoas, o professor que dava aula antes era um mala completo, né? O professor titular daqueles, né? Nós conhecemos essas histórias. Quem fez a FEMUSP aqui em São Paulo sabe do que eu estou falando. Os malas totais, tinha 3 ou 4 pessoas na aula dele porque ninguém aguentava de tão chato que era. Só que assim, 15 minutos antes de terminar a aula dele, as pessoas começavam a vir para reservar lugar para a aula do Henri Bergson, que ia começar depois. O cara ficou pistola e quis que a faculdade proibisse as pessoas de entrarem no auditório antes dele terminar a aula, porque vinha gente da alta sociedade, vinha padeiro, vinha todo mundo. E as pessoas ouviam as aulas das janelas, do lado de fora. Ele tinha que abrir as janelas, como não cabia no auditório, né? O cara era... E ele começou a publicar e começou a ser conhecido no mundo inteiro, né? E o que ele falava? Que os mitos, as religiões, todas essas histórias essenciais do mito da criação, né? Que é o mito mais toda a sociedade tem.
Eu adoro dos pigmeus, né? Os pigmeus, o mito da criação deles é que uma corda saiu do céu e começaram a ser pigmeuzinhos da corda para popular o planeta, né? Ele falava que o seguinte, esses mitos vêm preencher o fato de que existem verdades do mundo aqui que nós não conseguimos estabelecer causas e efeitos. Então, esse buraco lógico em que você não consegue, o cérebro está sempre querendo, né, achar uma explicação. Nós estamos olhando para uma mesa cheia de copos, telefone, nada aqui é descontínuo, tudo é parte de um contínuo, mas o nosso cérebro fez a gente chamar isso de copo, isso aqui de coaster, aquilo ali de garrafa. Se não fosse a gente destacar esses objetos daqui, para a natureza isso é um contínuo completo, tá? Do ponto de vista quântico não tem separação nenhuma aqui. Pois bem, o que o Bergson falou é que os buracos da mente humana, lá atrás, 15, 20, 40 mil anos atrás, talvez até mais, porque quando a linguagem surgiu, foram preenchidos pelas histórias, pelos mitos, pelos heróis. E o que ele fez? Ele começou a olhar os mitos de diferentes lugares do mundo e as coisas começam a encaixar. Os nomes são diferentes, certas aventuras são um pouco, mas a essência da história é quase igual. Então ele acreditava que tinha uma raiz comum da pré-história que deu toda essa confusão que nós vemos hoje. O livro dele que eu acabei de ler é a História da Ética e dos Programas Religiosos. E é sensacional, porque ele literalmente fala, nós tínhamos um buraco e nós precisamos preencher com alguma coisa. O que nós fizemos? Nós preenchemos com Homero, preenchemos com Gilgamesh e com os deuses, né? E olha que diferença, e ele conta essa progressão, né? Então ele fala, veja os gregos. Os gregos criaram deuses imortais, mas que para exercer o poder deles tinham que viver como mortais. Ficar no Olimpo era um saco, ninguém aguentava lá ficar lá em cima fazendo absolutamente nada pro resto da vida. Eles tinham que vir para a Terra e namorar, perseguir, matar alguém, encher o saco do outro, como seres mortais. O ideal de um deus grego era ser um mortal, ou seja, os gregos tinham criado projeções para preencher o buraco, mas essa projeção tinha que se comportar como eles. Então, é sensacional o exercício que ele fez. Né? Bacana. Como é que o senhor vê aquela analogia antiga de que os cientistas, os professores estariam subindo uma montanha íngreme com muito esforço, com muito estudo, e lá em cima eles vão encontrar os religiosos. Falam, tá vendo? Eu não falei? Eu trocaria de lugar, mas tudo bem. Quem que estaria lá em cima? Nós estaríamos lá em cima e o povo todo seguindo com a cruz. Chega lá em cima e fala, filho, não precisava ter subido com a cruz. Mas, enfim, eu passei a ter uma visão... Porque todo mundo acha que todo cientista ateu, evidentemente, como eu, é militante, né? Como o Dawkins, né? Que é agressivo, que você vai na sua cara de alguém que tem uma crença, seja qual for... E não, mas isso é um absurdo. Mas o ateu tem uma fé inabalável. Exato, mas é o que eu sempre falei. Não há razão nenhuma para você antagonizar ninguém. Ou antagonizar qualquer crença que alguém tenha, porque nós também temos a nossa. A nossa crença é o método científico. E o humanismo, até prova em contrário. Né? Tem os que já esqueceram disso, estão fazendo outras coisas. Então, não há razão para você discutir esses assuntos de uma forma belicosa, deselegante, desrespeitosa, né? Eu não vejo essa necessidade, porque as explicações, eventualmente, vão estar disponíveis. O porquê bilhões de pessoas, né, têm uma visão, seja lá qual for, que a gente chama de religiosa, mas o termo talvez nem seja o mais correto. Né? Você precisa preencher uma lacuna. E para preencher essa lacuna mental, né? Essa lacuna mental você cria uma história, uma narrativa. Professor, como o senhor vê a ideia de que no futuro o destino do ser humano para a sobrevivência, para as grandes viagens espaciais ou para a sobrevivência da espécie humana é como que a gente chamaria isso? A digitalização do cérebro para que você pudesse... Né, a incorporação da mente humana em uma máquina, por exemplo. Não, mas isso o Arthur Clarke já falava nos anos 50, né? Aliás, eu tenho uma lista que eu gostaria de mandar para Marte. A humanidade se sentiria muito melhor. Nós teríamos muita mais chance de sobreviver se o próprio Elon Musk pegasse um troço e fosse para lá.
No meu livro ele vai, tá no meu livro de ficção científica, só que a nave sofre um erro de cálculo, porque ele é muito ruim de matemática, e ela vai parar numa órbita permanente em volta de Io, que é o satélite vulcânico de Júpiter, né? E ele fica lá para todos sempre. A humanidade estaria tão mais bem servida, né? Se ele e os chapas dele pegassem a tal nave, né? Porque existe uma filosofia por trás desse povo, né? Que é o long-termismo, né? É uma filosofia de um doido varrido, de um grupo de doidos varridos lá de Silicon Valley, que acha que a humanidade já foi pro vinagre, que a extinção já começou, que o processo já está em curso e que uma elite tem que escapar, né? Um grupo muito pequeno de pessoas tem Como é que o que... senhor vê essa situação atual do presidente americano com relação às restrições de alunos estrangeiros nas universidades? Como eu falei, né? Eu talvez tenha tido o privilégio de pegar a última janela de 30 e tantos anos de ouro da ciência americana, onde você conseguia ter uma ideia do nada, não interessa de onde você tinha vindo, né? O meu caso é esse, né? Vindo do Brasil, do nada, ter uma ideia, submeter um projeto para o governo americano e o governo te financiar por 30 anos para você desenvolver esse projeto, né? Ou esse programa que a gente chama lá, né? Porque essa é uma coisa que ninguém sabe no Brasil. Eu sempre falo, onde eu vou, eu repito, porque é importante que todo mundo descubra. O segredo da ciência americana é que desde a Segunda Guerra Mundial, o governo americano federal investiu por volta de 5% ao ano em ciência pura. E isso, todas as grandes universidades americanas, as Harvard, Princeton, Caltech, MIT, todas as universidades de elite, inclusive as estaduais, que são, em teoria, públicas, mas principalmente as privadas, elas não existiriam do ponto de vista científico se não fosse o subsídio contínuo de dinheiro público federal. Só o NIH, que é o National Institute of Health, que me financiou a minha carreira inteira, até o ano passado, investia próximo de 50 bilhões de dólares por ano em pesquisa pura biomédica. Não é à toa que os Estados Unidos se transformou no líder de pesquisa básica, né, e aplicada médica, né? Só que agora, quando chega o novo presidente, ele corta por mais da metade esse orçamento e o orçamento da National Science Foundation, que financia engenharia, ciência da computação, matemática, né? Acabou, ele está matando o ganso dos ovos de ouro, né, naquela fábula, né? Porque sem o dinheiro público federal, as universidades americanas, elas não só não conseguem fazer ciência, como elas não vão conseguir operar. Porque para cada dólar que o governo federal dá para o cientista, as universidades ganham uma taxa administrativa, que na minha universidade era 56%. Então, cada dólar que eu trazia, a universidade ganhava 56 centavos a mais para custo operacional, administrativo, construir prédio, arrumar coisas que quebraram, construir laboratório. E esse dinheiro vai sumir. E sem esse dinheiro, você não só mata a ciência americana, mas você mata a inovação americana. Porque a razão pela qual os Estados Unidos têm um número de empresas, startups, por exemplo, ordens de magnitude maior que o Brasil, é porque os empresários de inovação, todo o risco de qualquer coisa nova é tirado nas universidades. Porque são as universidades que fazem a pesquisa, que descobre, até chegar num protótipo que funciona, são 20 anos. Esse dinheiro, quem paga é o governo, não é um empresário privado. O empresário privado só pega o filé mignon no final da história, porque ele licencia isso da universidade ou do pesquisador, né? E com isso, a inovação americana economiza tempo e dinheiro. Só que agora ele está matando isso, né? Então, é um fenômeno, é um divisor de águas na história americana nos últimos 80 anos. E ninguém sabe o que vai acontecer, né? E ninguém sabe para onde vai nesse instante. Se os tribunais não revogarem essas medidas, você vai observar, primeiro, a morte da ciência americana como a gente conhece, e o maior êxodo da história da ciência americana. As pessoas vão para a Europa, vão para outro lugar, porque não vão conseguir trabalhar lá. Que situação. E por falar em pesquisa, o professor protagonizou a abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Um projeto maravilhoso do exoesqueleto, né? O exoesqueleto, acho que não é o mais importante, é o controle do exoesqueleto, exato, do cérebro sem a interação, a interface. Exato, né? todo mundo ficou fissurado pelo gizmo, né? Pelo robozinho, mas o robozinho é o de menos, exatamente, o fato que a gente provou que um ser humano que estava paralisado há vários anos era capaz de imaginar
e transmitir os seus comandos motores mentais para um sistema, fazer ele andar novamente, né? Esse que foi a grande sacada científica, né? Para você ter uma ideia, hoje saiu um artigo na Nature, acabei de ler aqui no caminho para cá, mostrando que eles usaram a mesma ideia para fazer uma pessoa que tem afasia, não consegue falar, conectaram a atividade elétrica do cérebro, que ela consegue imaginar as palavras que ela quer usar, mas não consegue produzir, né? Tem uma afasia de produção. Mandaram num sistema de computação e agora esse sistema produz sentenças, palavras, até canta de acordo com a atividade mental desse paciente. Ou seja, esse é um dos cenários que a gente imaginou 20 anos, 25 anos atrás, quando a gente inventou a interface cérebro-máquina. E né? como que é a interface cérebro-máquina? É com eletrodos na pele ou tem que... Tem vários métodos. Nós usamos para paraplegia, para doenças motoras, não, né, que paralisa o corpo inteiro, mas paraplegia, vamos dizer. Nós demonstramos desde o Brasil, desde a Copa do Mundo, que era possível fazer só com EEG, só com coisas na pele, no couro cabeludo. Uma touca de natação, foi o que a gente usou aqui, com eletrodos superficiais. E nós estamos publicando um trabalho agora em conjunto com colegas que reproduziram o nosso estudo com efeitos ainda mais espetaculares do ponto de vista de reabilitação, né, motora, onde a gente fez isso sem nenhum implante, né? E apesar de eu ter inventado esses implantes corticais para interface cérebro-máquina, quando eu comecei a trabalhar com pacientes de novo, eu notei que esses implantes teriam que ser restritos para coisas muito graves, né? Porque o implante, primeiro, uma vez que você põe, não dá para tirar. É muito complicado de você tirar, porque você pode trazer tecido saudável junto, quando você remove. Segundo, que ele não dura para sempre. Não é que nem um marca-passo cardíaco que você fica 20 anos com ele e tudo bem. O cérebro, ele produz certos materiais, proteínas, que cobrem os eletrodos e eles param de funcionar depois de alguns meses ou um ano. Então, ainda não existe um eletrodo que fica lá pro resto da vida. Então, ele tem que ser restrito para casos, assim, extremamente graves, onde você não tem outra opção. Mas a parte não invasiva está crescendo cada vez mais. Então, nós estamos demonstrando para várias doenças neurológicas que você pode usar essa interface cérebro-máquina, né? Você não ficou muito satisfeito com a organização da FIFA, né? Bom, veja, eu nunca poderia imaginar que o meu maior problema não fosse fazer alguém andar, né? Como dizia meu pai, né? O seu competidor viveu há 2000 anos atrás, ele punha a mão, os caras andavam. Hoje é um pouco mais difícil, né? Eu nunca imaginei que o meu problema não fosse científico, fosse um problema de... político, talvez? Político, de transmissão, né? No mundo inteiro, onde eu vou até hoje, são 11 anos, no mundo inteiro as pessoas me pedem para contar essa história, né? Eu dei uma aula pública na TV pública chinesa para o país inteiro, alguns anos atrás, para contar a história do chute da Copa, né? E eles me deram até uma plaquinha mostrando que a audiência naquele momento foi de 1,2 bilhões, quase a população da China inteira. Audiência global, né? Em países fora do Brasil, o destaque que isso ganhou foi impressionante, né? Aqui nós dividimos a tela com o ônibus da seleção, né? Que era tão importante quanto o ônibus saindo do hotel, vindo, né, para o campo, né? Mas, né, é o preço que se paga, né? Se eu tivesse feito isso na final do futebol americano nos Estados Unidos, como havia uma possibilidade no Super Bowl, né? Que é o jogo mais importante. Talvez tivesse chamado mais atenção. Não, eu não acho que não, porque o resto do mundo não assiste mais futebol brasileiro do que o futebol americano. Mas o tratamento que a gente receberia da mídia, né, seria bem diferente, né? Aqui, naquele momento, nada podia dar certo no Brasil. Então, a gente, de certa maneira, pagou o preço pelo fato de que o Brasil tinha que falir, entrar no meio do vulcão, sumir, né? Porque o momento político era muito... Tinha até gente que... Para você ter uma ideia, nós tivemos que dormir em Itaquera na noite anterior, numa casa de uma colega do nosso projeto. Senão não ia conseguir chegar lá. Senão não ia conseguir chegar no estádio, porque tinha gente que não queria que tivesse Copa, e que a gente não queria que ninguém fosse para lá. Nós ficamos tão apavorados depois de trabalhar 1 ano e meio, que nem maluco, de graça, e não poder fazer a demonstração por um barato desse, que nós fomos dormir do lado do estádio. Né? Para você ter uma ideia. Eu nunca imaginei que eu ia enfrentar coisas como essa, Professor, né? por falar em futebol, uma curiosidade aqui que surgiu nessa nossa conversa, como é que um cientista é tão pragmático, tão ligado a resultados absolutos, matemático também, se a gente pode dizer assim,
é tão apaixonado, ateu também, ou seja, muito muito Pelo Palmeiras, lógico, é né? isso que você vai falar? Apaixonado pelo futebol, pelo Palmeiras, por algo completamente improvável, impensável, uma bola que vai para lá, vai para cá, onde o senhor não tem controle nenhum sobre nada, Absoluto. que às vezes enfrenta o meu time, o Cruzeiro, e acaba perdendo também. Como é que o senhor É pode raro, controlar tudo isso? é raro. Não, é Já raro. ganhamos uma Copa do Brasil, né? Foi, é verdade. É. Mas nós retribuímos. Aqui no Morumbi, inclusive, eu estava no Brasil. Sim. Mas, não, veja, essa é a maravilha da mente humana, né? Porque ela não é computável. Eu falo isso sempre, né? Existem uma série de fenômenos. O próprio Alan Turing descobriu e descreveu o fenômeno per se não computável, que é você nunca consegue prever quando um programa de computador vai parar de funcionar. Isso ele escreveu teoricamente nos anos 30, na tese dele, em O Alan 1936. Turing é aquele do filme... Esse é o Criou inglês. o primeiro computador. Ele inventou, teoricamente, né, a lógica... Quebrou o enigma, na verdade. Ele trabalhou no grupo de cientistas ingleses que quebrou o segredo, o código secreto dos alemães, né? Mas ele propôs a criação de uma máquina chamada máquina de Turing, que é o protótipo teórico de um computador digital. Aí o Claude Shannon, no MIT, na Bell Labs, desenvolveu os circuitos digitais e um cara chamado John von Neumann começou a empacotar isso tudo numa máquina de verdade, né? Então é a tríade, é a tríade da computação do final dos anos 30, começo dos anos 40, né? Que o von Neumann, Claude Shannon e o Alan Turing. Mas ele descreveu o que é a vasta maioria da natureza e a vasta maioria das funções cerebrais. Elas não são computáveis, elas não são lógicas, nós não funcionamos por lógica, né? Então, quando você está dentro da barriga da sua mãe, na sala de parto, e o seu tio, que é o obstetra da sua mãe, fala para sua mãe segurar um pouco o bebê porque tem um pênalti Palmeiras, e que se não for palmeirense ele não faz o parto, eu devo ter ouvido lá dentro e falei, não, melhor anunciar a minha crença já desde o início, para o meu querido tio Dema fazer o parto e eu poder sair da... Foi isso que aconteceu. Deve ter sido. Mesmo com o pai corintiano. Um pai corintiano e uma mãe São Paulina, o que é um trauma duplo, né? Então, eu resisti a essas pressões de lavagem cerebral e não, eu persegui o Palmeiras pelo mundo todo. Eu conto sempre que quanto foi? Começo de 22, eu fui para Abu Dhabi no Campeonato Mundial, né? E, não, foi a coisa mais sensacional do mundo você entrar num país completamente diferente, tudo que você conhece, e você ter cursos de palmeirenses por Dubai e Abu Dhabi no meio da madrugada, né? Então parecia a Pompeia aqui, né? E de repente eu tô num estádio completamente verde, porque o Chelsea não apareceu, a torcida do Chelsea não apareceu, né? E tinham avisado a gente na semifinal pra gente tomar cuidado com a torcida egípcia do Al-Ahly, né? Al-Ahly, perdão. Porque eles são a maior torcida do mundo, né? O pessoal acha que é o Flamengo, mas não é. É o Al-Ahly do Cairo, né? E eles estavam do lado, né? Então eles iam pegar um avião no dia do Cairo e despencar em Abu Dhabi só pro jogo. Iam voltar, dormir na rua, dormir e voltar o dia seguinte, né? E falaram, não, os caras vão encher o estádio aqui na semifinal, vocês tomam cuidado, porque vai ser uma multidão. E eles eram, né, uniforme totalmente diferente do Palmeiras. Então, chego lá, entro junto com a Mancha, né? A Mancha entrou junto comigo no estádio. Encontro o Mauro Betti no meio da arquibancada do nada, né? Outro palmeirense. E cadê a torcida dos egípcios? Onde tá o negócio? Os caras foram ficar atrás do gol, 15 Zé Mané ali. Miudinho, olhando assustado, porque o estádio inteiro era verde, né? E o guarda do Vigia, que ficou lá perto da gente na final, chegava pra mim, o Sheik construiu isso aqui, nunca encheu. Nunca ficou nem metade cheio, porque não tem gente suficiente para assistir jogo aqui em Abu Dhabi. Vocês vieram aqui, nós não estamos sabendo nem o que fazer, porque... né? E na entrada, na final, a FIFA viu que ia só dar palmeirense no estádio, porque os ingleses não vieram, né? Começou a distribuir grátis bandeira do Chelsea para quem morava em Abu Dhabi, para entrar de graça no estádio, para ter alguém, né? Torcendo pelos caras. Então foi espetacular. Eu nunca vi nada igual, eu nunca vou ver nada igual. Pois é. Mas, assim, tem esse paralelo dessa questão da imprevisibilidade, né? Você torce por algo que você não tem a menor que representa ideia. bem a vida, né? É a vida acho que o mesmo, futebol é o esporte mais popular
porque o pior pode ganhar do melhor às vezes. a qualquer E porque momento. às vezes um cara pode fazer diferença no jogo inteiro e Sim. às vezes o melhor cara do mundo não faz diferença nenhuma. E como diria o Jung, né? Você literalmente pertence a uma tribo. É a coisa mais importante. Onde seja que você Não, esteja. porque se for assistir um jogo de tênis, um cara cotado a mais com um cara cotado a menos, é raro. muito pouco provável que você tenha, basquete, tenha a mesma errado. coisa. Basquete também. Então você não sabe quem vai ganhar. Aquela frase, Essa é a graça, É né? a coisa mais importante entre as coisas menos importantes do mundo. Mas você vê, quando eu cheguei nos Estados Unidos, moleque, né, 27 anos, não tinha, né? Não tinha internet, não tinha transmissão de jogo do Brasil, não tinha como ver. Tinha transmissão, depois de alguns anos começou a passar o campeonato italiano domingo, muito cedo, ou então o campeonato mexicano, que era um horror. Né? Não tinha nem o campeonato americano ainda, a MLS foi depois. E eu comecei a descobrir que os americanos... Eu entendi porque os americanos não gostavam do nosso futebol. Porque eles foram condicionados desde criança a um jogo com um monte de pontos, né? Basquete, beisebol, tinha que acontecer um monte de ponto. E nós, o futebol é uma distribuição de poisson. É 0 ou 1 de vez em quando. Né? Pode terminar 0x0. Pode terminar 0x0, o campeonato pode terminar 0x0 e vai decidir em pênalti. Eles nunca entenderam isso. Então eu conversava com meus colegas na universidade e falava, como que você assiste futebol? Eles, pra mim, né? Não acontece nada. 90 minutos, acontece um gol. Eu falei, mas esse é o ponto. É o desespero, é a angústia pelo evento raro, né? E aí o cara famoso agora, Taleb, publicou, né, o Black Swan, né, um livro sobre a história dos eventos raros. Eu não terminei o livro ainda, mas faz tempo que ele publicou, mas eu estou lendo agora. Eu estou esperando o capítulo sobre o futebol, porque ele teria que ter usado isso para explicar o que ele quer dizer, como o livro todo é como os eventos raros podem mudar o mundo, né? Se tiver um meteoro colidir com a Terra, acabou a brincadeira. Né? E o pior é que a gente ainda acha que a nossa presença, a camisa que a gente usa, o lugar em que a gente assiste e as pessoas com as quais a gente vai ver um jogo podem fazer diferença. Tem cara que não se mexe. Fala, eu tava nessa posição, deu certo, eu não me mexo mais. O pior, as pessoas que não podem vir assistir o jogo porque são pé frios de carteirinha, né? Você acredita nisso? Não, eu era criança, estava na casa do meu pai na Copa de 82, Brasil e Itália, né? Aquele jogo, né? Que tristeza. Entra o namorado da minha irmã. Quem é o Brasil? A gente tudo na sala, tio, todos os carcamanos da família assistindo o jogo. O cara entra na sala e fala: "Oh, legal, quem é o Brasil?" Olhou a sala inteira, nunca mais voltou, né? Esse sumiu, nunca mais apareceu. A gente perdeu por causa dele, hein? Depois me dá o telefone aí que eu vou lá pegar hoje, esse cara. Eu não sei se ele tá vivo, mas até hoje... Paulo Rossi. Paulo Rossi, foi o Tony Cerezo que recuou aquela bola ali no meio campo. Eu contei essa história outro dia. O Brasil ganhou a Copa em 2002, né? 2002, lá na Alemanha. Contra a Alemanha. Aí, uma semana depois, eu estava em Tübingen, no Max Planck de Tübingen, dando uma palestra para um auditório cheio de neurocientista alemão, e fui com o meu filho mais velho, e ainda celebrando, né? Só que ele não sabia que eu ia começar a minha palestra, porque lá é tudo formal, né? Tudo, né? Assim, não se faz piada, não faz nada. Tudo neurociência é neurociência. Estava num lugar dos mais top do mundo. Eu ponho o Oliver Kahn caindo, E a bola bola? do gol do Ronaldo passando, e o título da minha palestra: I can't get it. Né? Eu não posso pegar, só que com K, que é o nome do Oliver Kahn. O auditório caiu. Os caras morreram de rir. E o meu filho olhando para mim, porque ele não sabia, eu fiz de surpresa, né? Ele sentado na primeira plateia, como quem diz: o que você tá fazendo? Nós vamos apanhar aqui. Nós vamos apanhar aqui. Cuidado que Nada. você pode receber um 7x1 de volta agora. Não, isso faz tempo. Não, ei. O número de telefonemas que eu recebi da Alemanha naquele dia. Que horror, né? Agora aqui, para a gente caminhar aqui para o nosso final aqui, eu queria uma dica do professor sobre manutenção do cérebro forte, gente que está acompanhando a gente aqui, depois de O 50 pessoal tem mais, tudo né, mais de 50. Se não cuidar direito, você já sabe. Hein? Aquele joguinho. Sudoku. Não, Sudoku. a coisa mais importante, por incrível que pareça, isso eu descobri recentemente estudando os cérebros de pacientes que não se movem mais, por razões, né, neurológicas, por lesão da medula espinal, por exemplo, né? A coisa mais importante é movimento corpóreo. É você, durante a vida inteira, e não é ir na academia levantar 500 quilos, ou se matar, romper tendão de Aquiles fazendo ginástica, não. O exercício corporal é fundamental para a manutenção
do volume cortical. Porque o exercício corporal permite que você mantenha a perfusão das artérias, né, do sangue, da oxigenação do cérebro. Então, por incrível que pareça, é um dos fatores mais importantes da saúde a longo prazo mental. Caminhada. Caminhar, nadar, né? Mas coisas não estou falando de exercícios profissionais, nenhum movimentar, porque o nosso cérebro foi moldado pela nossa vida na pré-história, onde nós vivíamos de caçar, coletar, caminhar, Andava muito mais. dezenas de quilômetros por dia, né? E estudos recentes, por exemplo, lá nos Estados Unidos, mostraram que, por exemplo, um pessoal que eu conheço, porque eu morei na Pensilvânia, aquela população, os Amishes, né? Os caras andam o dia inteiro, eles não param de andar, porque eles constroem as casas deles, constroem os armazéns, eles vivem do trabalho deles, eles não acreditam em nada dessas coisinhas que a gente usa hoje em dia. E os caras vivem até sei lá quantos, 100 e tantos anos, e a saúde mental deles, comparada com né, a população da Filadélfia, que mora lá na cidade, que vive a vida moderna, os Amishes têm uma saúde mental muito melhor. Olha que legal. Quem fica parado vira alvo. Vira alvo. Nossa, professor. Professor, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, foi um prazer. Uma alegria recebê-lo aqui. Raramente, né? Ele mora na Carolina do Norte, né? Temos uma alegria enorme de tê-lo aqui. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. Sucesso. Valeu.